nós gostaríamos de lembrar que esse seminário, desde ontem, está sendo transmitido na web, pela rádio web do TCE, o www.tce.se.gov.br, também por televisão. E nós estamos recebendo vários e-mails, inclusive hoje, no decorrer do seminário, vamos ler alguns deles. Dentro de poucos instantes, nós vamos dar início à palestra. Estávamos apenas esperando os ajustes que estão sendo feitos para a palestra do conselheiro Inaldo. E já daremos início, então, ao trabalho dessa manhã. Senhoras e senhores, bom dia. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Ecojan, a Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, em parceria com o Tribunal de Contas do município de São Paulo e da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, Conselheiro Eurípides Salles, realizam um seminário comemorativo ao cinquentenário da Lei 4.320/64. Para darmos início aos trabalhos, assistiremos à palestra Perspectiva de Modernização da Lei de Contabilidade Pública, com o conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Para formar a mesa, convidamos, inicialmente, para saudar o conselheiro e abrir o trabalho desta manhã, o conselheiro Carlos Alberto de Souza, presidente da Escola de Contas, conselheiro de Amado Nascimento. Cadê o cartão dele? Me deu, amigo. Sobe, por favor, fica ali. Aguarde, sente-se ali, fique em pé, já rapidinho. Convidamos agora o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Dr. Aécio Prado Dantas Júnior. Convidamos, por fim, o nosso palestrante, o conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Meu amigo Inaldo. Solicitamos ao conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza que faça a recepção ao conselheiro Inaldo. Bom dia a todos. Aqui, para mim, é sempre um prazer estar com vocês, e mormente quando está aqui em Aracaju um cidadão da capacidade jurídica, técnica, que é Inaldo Paixão. É um dos maiores entendedores de finanças públicas, e isso me deixa muito gratificado. Só rapidamente dizer quem é Inaldo. Ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, contador, mestre em contabilidade, auditor concursado do TCE da Bahia. Exerceu função de substituto conselheiro por mais de 11 anos. É professor da Universidade do Estado da Bahia há 16 anos. E da Universidade Católica de Salvador por 22 anos. Lecionou também na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Salvador e na Faculdade Baiana de Administração. Tem os seguintes livros publicados: Auditoria Contábil, Introdução à Contabilidade, Introdução à Auditoria, O Essencial da Contabilidade Pública, Introdução à Auditoria Operacional, Contabilidade Governamental, Redescobrindo a Contabilidade Governamental e Fundamento da Auditoria. Fiz questão de ler tudo isso para vocês verem a bagagem técnica que possui Inaldo, que, além disso, é excelente pessoa, bom amigo, e, portanto, eu me sinto muito prazeroso de estar aqui em apresentá-lo rapidamente. E, sem delongas, antes saudando o Aécio Prado, que está aqui à mesa, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, desenvolvimento operacional, né? Porque há vários vice-presidentes. Eu quero dizer que é um prazer que vocês estejam nessa casa. Quem está no fundo, perca o acanhamento e sente mais à frente,
Porque, afinal de contas, eu, quando vou para o cinema, por exemplo, eu quero ficar mais próximo da tela, para ver melhor. Né? Vocês parecem que têm medo de quem faz a conferência. Pelo contrário, quem faz a conferência, quem faz a palestra, gostaria muito de olhar olho no olho, como diz o outro, a todos vocês. Não fiquem nos fundos. Aliás, fundos parece uma coisa complicada. Bom, eu vou dizer o seguinte, e encerrando. Bem-vindo, Hinaldo. Sei que fará uma excelente palestra. E, lamentavelmente, vou ter que me ausentar, que eu tenho uma sessão me aguardando. Mas, meus parabéns. Antes de passar a palavra ao doutor Écio, nós gostaríamos de agradecer a presença nesse momento aqui. Nós gostaríamos de cumprimentar e citar todos, mas como não dá, do doutor Alexandre Lessa Lima, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a doutora Patrícia Verônica Nunes Cabral de Sobral de Souza, diretora técnica desta corte, ao do professor Álvaro Antônio, sempre também presente aqui, ao doutor Elisiário Sobral, Álvaro, você viu o que ele disse, doutor Álvaro? Ao doutor Elisiário Sobral, que, além de estar participando como diretor administrativo e financeiro, também é um dos organizadores e responsável, é bom que se diga, por este seminário, que há 4 meses, né, doutor Elisiário Sobral, vem trabalhando para a realização desse seminário, e a diretora de mídias, de comunicação e mídias, a doutora, colega jornalista, a Cássia Trindade, que também tem uma grande colaboração, um esforço enorme para que esse seminário pudesse acontecer. E além de agradecer a Ângela Andrade Dantas Mendonça, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe. Com a palavra, doutor Écio. Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome do Conselho Federal de Contabilidade, gostaria de agradecer esse convite de ser parceiro do Tribunal de Contas neste importante evento que teve início ontem e se estende até amanhã. E parabenizar a Escola de Contas José Amado Nascimento, aqui do Tribunal de Sergipe, e também a Escola de Contas do TCM de São Paulo, pela grandeza deste evento, sobretudo pela grandiosidade dos palestrantes que estarão aqui conosco até amanhã da próxima sexta-feira. A exemplo dessa grandeza, o professor Hinaldo, aqui já muito bem apresentado pelo conselheiro Carlos Alberto, e eu apenas ratifico mais uma vez o chamamento feito pelo conselheiro de que todos se aproximem, porque o professor Hinaldo, além de palestrante, ele é um artista, porque ele é escritor, ele é poeta, e o poeta gosta de ter também, esse artista gosta de ter uma proximidade com o público. Então, eu não queria me alongar, eu desejo a todos um ótimo aprendizado. Eu tenho certeza que, como de costume, o professor, o conselheiro, o contador Hinaldo Paixão vai fazer uma palestra brilhante para todos. Eu gostaria de pedir ao doutor Écio que, por favor, permaneça na mesa, já que o conselheiro Hinaldo fará a sua palestra daqui do público, né, conselheiro? E convidamos, então, o conselheiro Hinaldo para a sua palestra. Bom dia a todos. Eu não acredito que eu não esteja em Aracaju. Bom dia a todos. Olha, o conselheiro Carlos Alberto pediu. O meu irmão Aécio solicitou. Eu vou determinar, por favor. Por favor, bora, pessoal. Bora, isso. O primeiro já veio. Se o primeiro já veio, o segundo... E vou dizer mais, quem ficar na frente vai ganhar presente ao final. Quem ficar mais na frente vai ganhar um brinde, por favor. Pessoal ali do fundo. 1, 2. Isso. E nada como oferecer um presente ao final. E outra coisa, quem fica no fundo eu vou perguntar, eu vou até o fundo, viu? Senhoras e senhores, muito obrigado ao Tribunal de Contas de Sergipe por mais esta oportunidade. Está escrito sempre que o bom filho à casa sempre retorna, e como eu tenho sempre estado aqui nesta casa, é uma prova que sou um bom filho. Uma saudação toda especial ao meu companheiro Aécio Prado, do Conselho Federal de Contabilidade. O Aécio tem se destacado, não só na contabilidade de Sergipe, mas também no Brasil, como um idealista no processo de transformação, de engrandecimento do sistema CFC CR6. Daí porque Aécio Prado Dantas é uma satisfação muito grande compartilhar este evento com
Vossa Excelência, permita-me chamá-lo assim. Gostaria de agradecer o convite que o conselheiro presidente Carlos Pina, pessoalmente ele foi à Bahia, para que eu pudesse estar aqui hoje, e é sempre bom visitar esta cidade, que tem sido exemplo de qualidade de vida. Há 7 pecados capitais. Eu confesso que eu tenho um prazer todo especial ao cometer o pecado da inveja quando chego nessa cidade. A orla de Aracaju, a cidade de Aracaju, o estado de Sergipe, tem dado provas, né, que como se pode cuidar bem da cidade, como se pode cuidar bem do seu povo. Eu gosto muito, portanto, de estar aqui. Mas o nosso objetivo aqui hoje, falando até onde eu sei, para o mundo, porque este evento está sendo transmitido pela rede para os 4 cantos do mundo. Daí porque não poderia deixar de fazer uma saudação toda especial aos meus colegas lá da Bahia, que baiano tem essas coisas, olha, preciso mandar uma mensagem, eu apareci na internet, me vejam e tal, para eu ter certeza que eu estou tendo uma audiência lá no Tribunal de Contas. Então, um abraço aos meus companheiros de labuta do TCE, instituição que eu tenho o prazer de trabalhar há 27 anos. E olha, a nossa amiga que está aqui me dizendo, olha, eu estou lhe dando uma ferramenta para o senhor cumprir a promessa de ir lá ao fundo fazer a pergunta, e eu vou. Eu estou dizendo que eu vou, então vocês que estão aí no fundo me aguardem. Mas, de qualquer maneira, como eu dizia, eu tenho 27 anos, portanto, de Tribunal de Contas, e ninguém convive com mais de 20 anos com alguém ou com alguma coisa se efetivamente não gostar, se não for apaixonado. Imagine a senhora que está aqui na frente, casada com uma pessoa que não gosta e todo dia tomando aquele susto assim, porque, né? Então, de fato, eu tenho muito orgulho, muito prazer de fazer parte do sistema Tribunais de Contas e trabalhar, como disse, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que comecei como auditor e me considero auditor até hoje, é o que eu sou, é o que eu sou e que espero, se Deus permitir, sempre serei. Mas o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre a modernização da lei de contabilidade pública. Uma lei que faz 50 anos. Né? Em 2014, nós comemoramos 50 anos da Lei 4.320. E é claro que nada passa os 50 sem uma necessidade de ajuste. Eu, por exemplo, faço 50 no final do ano. Né? Eu tenho 49, então já sinto que eu preciso de alguns, aliás, de muitos ajustes. Né? Muitos ajustes. Aí se o pessoal brinca assim, eu vou fazer um Photoshop quando eu tiro uma foto minha. Eu falei, Photoshop não adianta, comigo só que milagre, não tem jeito, tem que ser milagre. Mas, será que realmente precisamos mudar tudo? Será que realmente a lei, com 50 anos de existência, precisa desta transformação? Eu gostaria de começar o nosso encontro com esse slide, porque fazendo até um paralelo do setor privado para o setor público, e os senhores vão entender o porquê desta minha observação inicial. Vejam que se sobrasse R$1, $1, eu, no setor privado, vou investir em propaganda. E aí, senhoras e senhores, eu estava olhando alguns comerciais nos dias de hoje e, por acaso, recebi um vídeo, né, desses que a gente recebe pelos WhatsApp, pelos e-mails, pelo YouTube, etc., de um comercial dos anos 80, lá da Bahia. Aí eu queria mostrar para os senhores este comercial. Um minutinho, pode ser? Tudo bem? Fala um pouco de Salvador, obviamente, viu? Aliás, eu sou de Salvador, né, desse território africano, como diz Saulo, e tenho muito orgulho de ser baiano. E vamos ver um pouco, se a gente consegue. Eu sou baiano do bom. Eu sou baiano da gema. Sou baiano da gema. Sou baiano do bom. Felicidade. E como diz Caetano, eu transo toda sem perder o tom. Aí eu disse pra ele, se o Brasil não ganhar de 3-0 do time deles, o Zezinho ia sair de baiano em plena rua Chile. Não foi, Zezinho? Foi. Gosto de uma lambreta. Ora, se gosto do armazém popular.
Mas também gosto da noite, de festa bonita, champanhe, caviar. O Brasil fez um gol. Soltei um foguetão. O foguete fez... Pum! Dentro da janela da casa de um general. E não é à toa Que o seu irmãozinho aqui... ai, vira e mexe aparece na coluna de Julie. Dona Julie, boa noite. Meu nome é Anildo Thiago de Freitas. O meu maior sonho é sair na sua coluna. Será que não dá pra senhora dar uma colherzinha de chá pra mim? Hein? Hein, Dona Julie? Mas nada disso me prende, nada disso me sobe a cabeça, porque eu gosto de uma morena que não me dá bola e que me faz sofrer. Mas se amanhã é domingo e tem fonte nova, pra que esquentar? Tomando uma cervejinha, eu gosto é de ver meu Bahia jogar. Aquele 5-2 não existe, cara. Aquilo foi praga, cara. Meu Bahia não merecia aquilo. Aquilo foi praga da torcida do Vitória, cara. Agora eu me despeço, vou-me embora, eu quero é mais. Você quer saber meu nome? Meu nome? Meu nome é Zico. Zico, meu rapaz. Ernesto, meu rapaz. Ótica Ernesto, a ótica mais querida da Bahia. Senhores, por que este comercial? Veja, para mostrar quantas coisas boas nós produzimos ao longo dos anos. Esta é sem nenhum merchandising, pelo amor de Deus, não ganhei nada para isso, mas de qualquer maneira, este comercial das óticas Ernesto, que existe até hoje lá no Salvador, feito pelo publicitário de renome Duda Mendonça, mostra o quanto a gente precisa saber olhar com outros olhos o passado. E mais ainda, quantas coisas boas a gente produz. Imagine quanto custaria um comercial desse, com tanto tempo, com tanta gente e com Neymar falando. Teríamos só que mudar um pouquinho, né? O Zezinho não sairia mais de Baiana, porque depois do 7-1 ele teria que sair talvez pelado, alguma coisa assim, porque de fato foi vergonhoso esse 7-1. Que 2014 a gente apague, né? Mas de qualquer maneira, o ontem, na época que a nossa lei 4.320 estava praticamente nascendo, o povo estava nas ruas. Em 2013, 50 anos quase, portanto, depois, o povo também estava nas ruas. E amanhã? E por que é que o povo, ainda 50 anos depois da nossa lei, ainda está nas ruas? Aí eu fui buscar um outro texto que eu considero fundamental, mas não por ser a nossa Constituição. Eu considero aqueles fundamentos da República, aqueles objetivos fundamentais da República, como a essência dos trabalhos de nós, auditores, dos tribunais de contas. E quando eu falo auditor, eu me refiro ao auditor, àquele que faz a auditoria. Vejam, senhoras e senhores, que é fundamento deste país a dignidade da pessoa humana. É objetivo deste país erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades, e isto idealizado pelos nossos constituintes há mais de 25 anos. E por que nós ainda não conseguimos alcançar esses objetivos? Aí são vários os motivos, são várias as explicações. Na parte que me cabe, eu digo sempre, eu preciso valorizar a transparência na administração pública. Eu preciso valorizar o controle. Mas, Inaldo, aí os senhores poderiam perguntar, e cadê a lei? Calma, calma. E para valorizar transparência e controle, meu caro Aécio, eu sei que eu preciso cada vez mais reforçar as boas práticas de contabilidade pública. E, para isso, loas para o Conselho Federal de Contabilidade, o nosso presidente, Lamartone, estará aqui amanhã, nossa eterna presidente Maria Clara, há alguns anos vem trabalhando na necessidade de aprimorar
e de implantar a contabilidade pública nos moldes mais modernos. Vejam, senhores, que eu faço parte do grupo que trabalhou, que estuda, que implanta essas novas normas. Mas comecei no Conselho, em 2006, em um grupo justamente criado para apresentar propostas de mudanças da Lei 4.320. Ou seja, eu fui convidado para participar de um grupo de trabalho para apresentar, via o CFC, via o Conselho, uma proposta de alteração da lei. Mas, no transcurso deste grupo, com quase 2 anos de trabalho, chegamos à conclusão de que a lei, claro que ela pode e deve ser alterada em alguns aspectos, mas ela poderia e pode, e tem permitido, alterar todas as nossas práticas relevantes da contabilidade, sem uma modificação no seu conteúdo. Daí porque, então, outros grupos foram formados e priorizamos as 11 normas brasileiras de contabilidade. E aí, quando eu falo da contabilidade pública, claro que eu poderia citar expoentes. Todos os que estão ali listados contribuíram e muito para que nós tenhamos hoje esta contabilidade pública nos moldes internacionais. Mas, de qualquer maneira, senhoras e senhores, o que eu preciso aqui hoje é falar que a contabilidade pública e o orçamento público neste país, a sua história, portanto, pode ser dividida antes e depois da Lei 4.320 de 64, que apesar de ser sancionada em 64, ela foi maturada desde o início dos anos 40. Vejam que para que em 64 esta lei fosse aprovada, pelo menos 15 anos de estudo e de discussão. E ela, como nós sabemos, foi aprovada em um momento conturbado da nossa República, da história da nossa República. E aí, claro, eu gostaria de conversar com os senhores e com as senhoras aqui, neste momento, quais os principais aspectos desta lei e se de fato ela merece uma modificação profunda. Este é o nosso objetivo aqui agora. Senhoras e senhores, primeiro, que olhe que eu sou contador, e eu só sou contador de contas. Alguns dizem que de história também, mas de qualquer maneira eu vou me limitar às contas. Vejam que esta lei, os seus 11 títulos, 9 vão versar sobre orçamento público. Um de contabilidade e outro para as disposições especiais. Aquela que está saindo, daqui a pouco eu vou atrás, viu? Não me abandone, não me deixe só, não me desespere, eu não posso ficar sem você, não me abandone. E ela nem olha para mim e se despeça, tchau. A próxima que sair eu vou atrás, estou avisando, viu? Por favor, se despeça, dê um até logo, dê um tchau. Mas eu vou atrás. Bem, o fato é que esta lei, ela volta? Tem certeza disso? Muito bem. Nesses 11 títulos, vejam que a lei poderia ser considerada uma lei orçamentária. Será? E aí eu vou começar logo no artigo 6º, quando se diz que as cotas de receita que uma entidade repassa para outra é despesa de quem repassa e receita de quem recebe. Vejam que isto é, em resumo, uma máxima do princípio contábil da entidade, e que durante alguns anos neste país, a STN, por uma portaria, alterou, quando deixou de considerar essas receitas e despesas entre os órgãos e passou a considerar isso como operações extra-orçamentárias. Aí nós pegávamos um balanço de uma autarquia, por exemplo, e verificávamos receita orçamentária, 0, receita extra-orçamentária, transferência que o ente, o Estado, fez para aquela autarquia. Estava correto isso? Obviamente que não. Graças a Deus, a STN reviu esse procedimento e hoje nós, com as transferências intra-orçamentárias,
este efeito está amenizado. Mas, Rinaldo, mas isso foi feito porque a LRF fala da consolidação dos balanços do orçamento único. Eu não tenho nada que misturar a lei fiscal com princípios de contabilidade e com a essência da 4320. Porque, de fato, quando eu consolido os balanços, eu preciso fazer essas exclusões e inclusões, obviamente. Mas, para bem demonstrar o patrimônio de cada ente, eu preciso saber que aquela autarquia, doutor Aécio, que aquela fundação recebeu recursos do Estado, mesmo com transferências, é uma receita orçamentária daquela autarquia, aquela fundação. E isto prova digamos assim, a visão correta e justa da nossa lei em comento. Um outro dispositivo que provocou e provoca ainda celeumas em relação à competência. Eu citei aqui o professor João Angélico. Eu aprendi, eu acho que aprendi contabilidade pública com o livro do professor João Angélico. E lá, pela primeira vez, eu li que quando eu fizer assim um tchauzinho, é porque eu estou vendo o rosto dos amigos e amigas, viu? Alguns ex-alunos, alguns colegas de trabalho, etc. Aliás, eu tenho muitos companheiros aqui em Sergipe. E o fato é que foi lá que vi, no livro do professor João Angélico, a primeira vez a expressão que na contabilidade pública o regime é misto. Caixa para receita, competência para despesa. E ao longo de gerações de contadores, esta era a máxima. Na contabilidade pública prevalece o regime misto. Mas em nenhum momento a nossa sábia lei diz isso. Primeiro porque o artigo 35 ele está falando exclusivamente de orçamento. E diz o seguinte: pertence ao exercício financeiro a receita nele arrecadada. De fato, orçamentariamente, eu preciso, entrou recurso do caixa do Estado, é receita do Estado naquele exercício. E por prudência e por precaução, na linguagem orçamentária, tudo que eu me comprometer com o orçamento, e o empenho é o compromisso, é a palavra. O que é empenhar a palavra? Não, é se comprometer que vai fazer. Então, neste caso específico, a lei está correta também. Porque a despesa precisa, uma vez que ela foi comprometida, que ela foi empenhada, que foi dada a palavra que se o fornecedor implementar as condições, eu vou pagar. Se ele prestar o serviço, entregar o bem, eu vou pagar. O fato é que a linguagem aqui é orçamentária. Em nenhum momento eu estou falando de regime contábil, até porque o título que vamos falar de contabilidade é outro. É outro. E vou provar para os senhores que eu posso e devo aplicar o princípio da competência contábil, porque a lei assim determina. Porque a lei assim permite. Bem, um outro dispositivo. Eu costumo ver na Bahia, final do exercício, os gestores, olha, eu não tenho recursos para pagar o 13º salário. Aqui em Sergipe deve ser algo mais ou menos parecido. A cada ano eu não tenho recursos para pagar o 13º salário. Como se o 13º salário fosse uma faculdade. É uma despesa obrigatória. Quem determina é a Constituição. E por que é que eu não tenho recursos para pagar? Porque eu não fiz uma adequada programação financeira. Eu não fiz uma adequada provisão dos meus gastos. Por quê? Se a minha folha é de R$120 mês, dividido por 12, eu tenho 10. Eu tenho que guardar, provisionar, reservar mais 10 para o cabo do exercício pagar o 13º. Então, a minha despesa contábil a cada mês não é 120, é 130. Porque ao longo de 12 meses, eu vou gastar 120 a cada mês, estou provisionando 10 para, ao fim e ao cabo, eu pagar o 13º salário. E esta programação, essa previsão, essa provisão contábil tem uma relação direta com a programação financeira. Porque eu tenho que programar o que eu vou gastar de acordo com o que eu vou receber. Não é? E a LRF veio e disse, olha, essa programação agora é mensal, e foi como se fosse uma novidade. O artigo 47 já nos lembrava que eu precisava ter os famosos QCTs, os quadros de cotas trimestrais. Qual foi o avanço da lei fiscal? Não é mais trimestral, a programação agora é mensal. Você aprova o decreto no início do ano, e essa programação tem que ser acompanhada mês a mês. E se você, gestor, perceber que não vai cumprir a sua programação, você precisa limitar empenho.
é o avanço da lei fiscal, mas a origem desse dispositivo está lá no artigo 47, de uma lei que tem 50 anos. Eu poderia percorrer por vários dispositivos. E aí temos a questão, que eu também reputo interessantíssimo este artigo, até porque se discute muito hoje a questão do Caixa Único, a questão das fontes, do controle de fontes. E a lei fiscal disse, olha, você precisa, gestor, controlar os seus recursos por fonte. Aquela fonte X só pode ser utilizada naquela despesa X. Perfeita está a lei fiscal. Perfeita. Porque se eu recebi o recurso para executar X, eu só posso utilizar, olha o verbo, em X. Utilizar, gastar, investir. Mas enquanto eu não utilizo, enquanto eu não gasto, eu preciso fazer valer este princípio, que diz, olha, como é seu nome, senhora? Roseane. Rosa e Anne. Que coisa bonita. Já vai começar ganhando, tá ligado? Eu já vi. Não se preocupe que eu já vi. Tinha gente. É porque eu sou baiano, viu? Eu tenho essas dificuldades aqui de... Muito bem. Então, daqui a pouco chega. Rosiane, então eu não posso ir até você vem até a mim, por gentileza? Todo mundo vai ficar te olhando. Pronto, você já começa a ganhar um presentinho, tá certo? Muito bem. Então, para mim ou para ela? Fiquei com ciúme. Ah, muito bem, Rosiane, muito bem. Já resolveu? Pronto. Agora, ela está na frente, então deixa eu colocar aqui no bolso, porque de fato, aí o pessoal agora vai começar a prestar atenção. Então vejam, senhores, e você, minha assistente, né? Olha, eu tenho até assistente de palco aqui, viu, Aécio? Então, quando for acabando aqui, você vem e responda aqui o meu. Muito bem. Então vejam, senhoras e senhores. Desculpa. Vejam, mas é bom dar risada, é bom sorrir, né? Nós estamos aqui felizes. Nós estamos aqui felizes. Isso é bom, não é? Então vejam que o princípio do Caixa Único diz que se o recurso entrou no Estado, eu preciso ter o controle por fonte. Mas enquanto ele não for utilizado, o caixa é único. Então veja, Rose, não esqueci de você. Você tem recursos na sua família, seu esposo também tem recursos. Aí é uma conta. Mas só que o seu salário ainda não entrou na sua conta. Perfeito? No seu caixa. Seu esposo tem um recurso na poupança, a 6% de juros ao ano. Mas você precisa pagar essa despesa agora. Você vai ao mercado buscar recursos a juros de 12% ao ano? Ou você vai na sua economia interna com seu esposo, empresta aí, e depois você repõe. Perfeito? O maridão vai cobrar juros dela, o maridão vai ser de graça, amiga. Pelo amor de Deus. Vai ser de graça. Então, aliás, ele vai esquecer, né? Vai perdoar, né? Mas, pois bem. Então, o fato é que ela fez a economia interna. Então, o Estado, a Prefeitura, os entes públicos precisam gerenciar também os seus recursos com base nesse princípio. O que eu não posso é, quando eu tiver que utilizar o gasto na fonte X, eu não ter o recurso disponível para gastar. Mas, gerencialmente falando, em termos de aplicação financeira, em termos de recursos financeiros, é claro que eu preciso usar e observar esse princípio. Se eu for até o fundo, vai conseguir me filmar direitinho? Posso? Tranquilo? E o mundo vai me ver? Que coisa boa. Então vou andar, vou ficar solto. No bom sentido, ficar solto, hein? Eu sou baiano, mas não sou tanto, viu? Não sou tanto. Então, o fato é que é um princípio que eu preciso acompanhar também, não é? Tá bom? Estou esperando aquele convite, viu? Hoje eu não posso, mas breve, na próxima, viu? O outro princípio que é importantíssimo é a questão da gestão fiscal responsável. Ficou muito na moda que os prefeitos ficam desesperados no fim do mandato em relação ao artigo 42 da LRF, né? Que eu não posso deixar despesa, compromisso, resto a pagar, sem o quê? Está todo mundo te olhando, o mundo.
Não vi, fale alto. Disponibilidade. Muito bem, exato, como é seu nome? Carla, você acaba de ganhar também uma lembrança da Bahia pela resposta precisa, objetiva, rápida e sem consultar os universitários, que é o mais importante. Então, o próprio artigo 42 diz que eu preciso deixar dinheiro para pagar os meus compromissos. E aí, como se fosse algo novo. Veja, senhores, o que é que diz o artigo 59. Claro que a lei fiscal avançou com o artigo 42, mas a essência, a origem, está na nossa lei cinquentenária, a lei 4.320. Está conseguindo me acompanhar? Muito bem, grande. Um outro aspecto importante, senhoras e senhores, licitação como princípio. Eu não pensava que gerir um órgão como o Tribunal de Contas da Bahia fosse tão complicado. Aliás, todo auditor tinha que fazer um estágio ASU com o executor. Porque os senhores não sabem o quanto é difícil comprar no Estado. E parece que a coisa é feita para que a gente compre sempre pagando mais caro. Parece que a coisa é feita para que a gente não compre nunca o melhor. Por todo o rigor da lei de licitações, a lei 8.666, por mais rigor que tenha. É muito difícil ser gestor neste país. E eu, que fui e sou auditor a minha vida inteira, estou sentindo na pele agora o quanto é complicado. E olhe que um órgão como o Tribunal de Contas é eficiente, os controles fantásticos, pessoas capacitadas, mas é difícil. E o que é que diz, veja a nossa lei? Respeitado o princípio da concorrência. Veja que a Constituição enfatizou, em 88, temos a Lei 8.666, um estatuto específico para tratar do que a lei sabiamente disse em uma linha. O que é esse princípio da concorrência? Você precisa garantir comprar o melhor. E o melhor, necessariamente, não é o de menor preço. Concorrência é comprar o melhor para o Estado. E isto é mais uma prova da sapiência da nossa lei. Muito bem, estou gostando. Estou gostando tanto que vou guardar logo o seu. Tome aqui, pronto, para que você não fique triste e não me empate de novo. Muito bem. O fato é que... Mas nós estamos numa casa de controle, né? Numa casa de contas, numa casa de auditoria. Nós estamos em um tribunal de contas. E ainda hoje se discute qual a melhor forma de se fazer controle. E aí eu vejo livros, tratados, dissertações sobre como o Tribunal de Contas precisa atuar. E aí, mais uma vez, senhoras e senhores, eu vou buscar um dispositivo da nossa lei cinquentenária, que eu passei junto com os nossos colegas lá no Conselho, quase 2 anos, tentando apresentar propostas de mudança. E ela diz, olha, o controle é da legalidade dos atos, mas o controle também é sobre, e deve ser feito, melhor dizendo, sobre o cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. O controle precisa ser feito sobre o cumprimento de um programa. Toda a nossa filosofia orçamentária é orçamento-programa. Eu enquanto governante, realizar programas de governo. E o controle do tribunal precisa ser feito sobre a efetividade desses programas. E o que é a efetividade desse programa? Ele conseguiu realmente alcançar o benefício, aquilo que a população esperava? Isto é efetividade. E aí a Constituição incorpora para os tribunais de contas a auditoria operacional, exige que a gente realize esse tipo de auditoria, e somente com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Promoex, que é um programa de modernização dos tribunais, é que conseguimos, e aí palmas para o doutor Vivaldo Evangelista Ribeiro, que conseguiu disseminar no Brasil a necessidade desse tipo de controle. Aquilo que a lei sabiamente, em 64, já indicava. E qual a melhor forma de se fazer esse controle? Qual o melhor momento de se fazer esse controle? Concomitante
a posteriori. Vejam, senhores, qual o momento do controle no artigo 77. A verificação da execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. E quem vai dizer qual a forma de se fazer o controle, qual o momento de se fazer esse controle? Um bom planejamento de auditoria. Um bom planejamento de auditoria. Muitas vezes eu vou precisar, sim, olhar o edital. Muitas vezes eu vou precisar, sim, olhar a execução. Outras vezes eu vou poder olhar já o produto acabado. Quem vai definir, portanto, o momento da realização deste controle? Nós, auditores das nossas programações de trabalho. Aqui é bom que a gente ouve aqui e ouve lá, 2 em 1. Eu gosto disso, viu? Você viu? Então, se tem uma palestra aqui, tem outra lá, paga por uma, leva 2. Não é verdade? Você pagou alguma coisa? Então, vai levar 1, então, de presente. Sorria, viu? Muito bem. Então, o fato é esse, senhoras e senhores. Lá no artigo 77, já temos esta previsão. E aí vem a nova contabilidade pública. Para que os princípios internacionais fossem implantados no setor privado, e vejam que eu comecei aqui enaltecendo o setor privado, eu precisei mudar 2 vezes a lei societária. A lei 11.638, 11.941, salvo engano os números. Mas eu mudei 2 vezes a legislação societária para implantar as normas internacionais de contabilidade, as famosas IFRS. IFRS. Minha assistente, você esqueceu. Bem, o fato é que 2 vezes eu mudei a lei societária. Nós estamos implantando neste país as normas internacionais de contabilidade aplicadas no setor público sem mudar 1,, da nossa lei complementar, status de lei complementar, 4.320. E por que isso é possível, senhoras e senhores? E eu vou pegar aqui o artigo 85, que vai dizer textualmente: os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos, o levantamento dos balanços, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros, o conhecimento da composição patrimonial. Grifem esta frase. O artigo 89, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Eu sempre achei que esse artigo 89 inspirou os constituintes no artigo 70 da Constituição. A fiscalização será orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional. Perceberam aí uma relação muito próxima? Mas o fato é que eu preciso evidenciar os fatos ligados à administração patrimonial. Eu preciso evidenciar a composição, eu preciso conhecer a composição patrimonial. O que a lei quer? Que eu demonstre à sociedade qual é o patrimônio público. E aí eu poderia citar aqui este auditório, que é do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E este prédio aqui, que é do Tribunal de Contas de Sergipe, e deve estar contabilizado, né? Está contabilizado nas contas do Estado de Sergipe. Para que eu possa saber o custo deste prédio, eu tenho que saber qual foi o consumo de água, de energia, na verdade, a manutenção deste prédio. Mas esta cadeira, este auditório, não sofre um desgaste? Sim ou não? Esse desgaste não precisa, não deve ser reconhecido? Como é que eu evidencio a composição patrimonial de forma correta se eu não registro os meus gastos, por exemplo, por competência? E o que é despesa a ser registrada por competência? E mais uma vez eu volto ao exemplo da luz. Essa despesa ocorre quando eu pago, ou essa despesa está ocorrendo agora quando eu estou utilizando a luz? Qual é a melhor forma de evidenciar o patrimônio se não for com a adoção integral
do princípio da competência. Mas, Inaldo, em relação à receita, sim. Porque onde é que está o impedimento para que eu reconheça o IPTU, por exemplo? O IPTU, no momento em que o ente municipal faz por merecer a receita do IPTU, quando há o lançamento do imposto. Mas, Inaldo, em relação ao ICMS, então seria quando a mercadoria circula? Em tese, sim, mas eu não tenho como controlar. Você não tem como controlar agora, no impedimento para que você não reconheça a necessidade de se registrar. Porque a gente avança em função dos desafios. E aí eu sou forçado a usar, por exemplo, a frase de Eduardo Galeano, que eu gosto muito, e usava muito em minhas falas. Isso é utopia. Sim, o que é utopia, diz Galeano? Diz Galeano que a utopia é quando você dá um passo, ela se afasta 2. E se você der 2 passos, ela vai se afastar 4. Eu dei 3, eu errei na conta, vou voltar. Então, quando você dá um passo, ela dá 2. Se você der 2, agora eu acertei. É que eu sou baiano, desculpa. Então, quando você dá 2, ela vai dar 4. E se você der 4, ela vai dar 6. Então, se a utopia é isso que a gente não consegue alcançar, que bom você chegou. Chegou atrasada, mas chegou. Muito bem, você com isso ganhou. Toma aqui um presente, porque como está escrito também, os últimos serão os primeiros. Você como chegou atrasado, está todo mundo lhe vendo, você vai receber a cocadinha. Por favor, distribua para ela a cocadinha. Todo mundo está vendo que você chegou. Que bom. Professor, se você faz isso comigo, não faça isso comigo. Professor, estou morrendo de vergonha. Eu sei que está dizendo isso, mas eu não podia perder essa deixa. Viu? Que bom você chegou, hein? Então pronto. Mas voltando à questão de Galeano, se a utopia é esse inalcançável, para que ela existe? Para que a gente não desista de lutar, diz ele. Para que a gente não desista de acreditar. Então não é porque eu tenha restrições hoje que eu não consiga, George, grande companheiro, de idealizar, de imaginar que é possível fazer diferente. E aí, claro, Sergipe, eu já elogiei aqui, já enalteci, tem dado exemplos fantásticos para a Bahia. Aquela ponte que vocês fizeram aqui há pouco tempo, ligando o litoral norte, como é que é o nome? É Gilberto Amado, que é primo de Jorge Amado. Pois bem, então, o Estado que construiu, né? Ligando Sergipe à Bahia, incrementando o turismo dos 2 estados, proporcionando vistas belíssimas do litoral sergipano. Fantástica a ponte, fantástica a rodovia. A quem pertence aquela ponte? A quem pertence a ponte, Gilberto Amado? Ao povo, muito bem. E por pertencer ao povo não tem registro? Por pertencer ao povo não tem dono? Ou, se é verdade, se é do povo, não é de ninguém? Então, quanto custou aquela ponte? Alguém tem ideia do valor? 120 milhões. Você não vai dar cocada não, que você não pode. Então, 120 milhões de reais. Esta ponte, um investimento, um bem de capital, portanto, está registrada onde? Ela não tem controle patrimonial? Se a própria lei diz lá no artigo 85 que eu preciso, coloca lá a imagem na tela, conhecer a composição patrimonial. Inaldo, mas isso é um bem de uso comum. Sim, e quem disse que por ser um bem de uso comum não tem que ter registro? O Código de Contabilidade Pública de 1922 já dizia, olha, se você cobrar alguma tarifa, algum valor em relação a um bem de uso comum, tem que ter controle patrimonial. Não só o valor que você cobra, mas também o bem. Tudo bem. Pensaram que ia fazer gracinha, né? Peguei vocês todos aí. Nem sempre o que a gente espera é o que é. Tem que ter cuidado. Mas o próximo que sair eu vou atrás. O fato, senhoras e senhores, é o seguinte, que esta ponte, mesmo sendo um bem de uso comum, ela recebeu recursos públicos e que precisa de um controle. Vamos supor, não quero desejar isso, que essa ponte seja privatizada e venha se cobrar pedágio por ela. Eu vou ter um bem que vai estar gerando receita, seja para o particular, seja para o Estado, e não tem controle patrimonial, eu vim buscar, pode ir. Um lugar especial. Não venha comigo, senhora. Não, é cá na frente, por favor. Vamos, por gentileza. Está guardado, está reservado o seu lugar. Pois bem, perdeu, não ganhou. Estou brincando com você, claro, viu? Nada. O fato, pessoal, é que eu vou estar gerando receita com essa ponte e ela não tem controle no patrimônio.
Ah, mas a Lei 4.320 não obriga esse registro. Quem disse? Se ela determina textualmente que eu preciso ter controle patrimonial. Então vejam, senhores, o quanto este dispositivo, o quanto esta lei foi sábia. E aí eu falava aqui há pouco sobre o desgaste desta cadeira, que nós chamamos em contabilidade de depreciação. Mas, Rinaldo, a lei não obriga a depreciação. Ela não determina o conhecimento patrimonial, mas ela só fala em previsões para as autarquias e fundações. Quando entrei no Estado, em 1987, o Estado da Bahia, a Bahia tem umas coisas que eu não consigo entender muito bem, viu? As autarquias e fundações, que pelo artigo 108, deveriam registrar a depreciação, não registravam. Já a administração direta, em uma interpretação restritiva da lei, não estaria obrigada, registrava. E aí, registra-se, graças ao trabalho de um contador fantástico que o Estado da Bahia teve, o doutor Dagoberto. Aliás, o Estado teve vários contadores bons, todos. Soledade, Dagoberto, Valdemar, Ventim, Manuel. E eu tive o prazer de trabalhar com todos eles. Mas graças à crença do doutor Dagoberto, as autarquias e as fundações, e observando uma recomendação do Tribunal de Contas, estou falando de 1988, 89, elas passaram a registrar. Aí eu pergunto, e as prefeituras que nós auditamos, será que aqueles balanços patrimoniais refletem adequadamente a situação patrimonial? Eu tenho até esse dado para dar para os senhores, mas o Estado da Bahia, por exemplo, o nosso patrimônio é deficitário, porque o Estado reconhece o passivo previdenciário para com os servidores. O Estado de Sergipe contabilizou no seu balanço o passivo previdenciário para com os servidores do Estado, e aqueles municípios que possuem regime próprio estão contabilizando, eventualmente, este passivo previdenciário? A lei assim determina. Provisão de férias. As férias são despesa quando eu gozo ou quando a cada mês eu faço por merecer um 12º direito a férias? Mais um terço, me corrige aqui meu assessor, para assuntos específicos. Mais a Previdência Social, obviamente, os encargos todos. Será que eu reconheço isso de forma adequada? Será que os balanços que nós estamos auditando estão observando os artigos da nossa lei? Mas, Rinaldo, esta lei não precisa mudar em nada? Claro que precisa. E tão sábios foram os seus idealizadores, que no seu artigo 113, já há previsão para atualizar os seus demonstrativos. Vejamos, para a fiel e uniforme aplicação das presentes normas, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda atenderá às consultas, coligirá elementos, promoverá o intercâmbio de dados informativos, expedirá recomendações técnicas, quando solicitadas, e atualizará, sempre que julgar conveniente, os anexos que integram a presente lei. Então, eu poderia e deveria atualizar os anexos. E quais são os anexos da lei? Os nossos balanços. Orçamentário, financeiro, patrimonial, ADVP, todos os demais. E atualizar como? Ora, senhores, é claro que eu adoro o Carmanguia. Sabe o que é Carmanguia, senhora? Não? Não sabe o que é Carmanguia? A pessoa novinha, viu? Não sabe, mas quem viveu nos anos 60 no Brasil sabe o que é um Carmanguia. Sabe o que é um Carmanguia, doutora? Não. Rapaz, é uma marca de carro, muito bem. Eu sou apaixonado pelo Carmanguia. Mecânica de Fusca, etc. Um carro esportivo, mas quase sem potência, com motor de Kombi, né? Imagine um carro com aparência de esportivo de Ferrari e com motor de Kombi. Mas, irmão do SP2. Eu adoro este carro. Mas será que o Carmanguia, com toda a sua, né, o seu charme, né? Imagine que você aqui em Atalaia, dirigindo um Carmanguia vermelho com capota branca, hein? Rodado, pneu com tarja branca. Perfeito, tem o seu charme. Mas não é um carro para você pegar hoje e
o acesso norte, a linha verde, para Salvador, porque ele não foi concebido para essas grandes distâncias, esses movimentos de hoje. Eu preciso de algumas adaptações. Então é natural que uma lei concebida nos anos 50, os seus anexos, claro que eles precisam de atualizações. E por que não foram feitas atualizações? E aí, nós, contadores públicos, temos que assumir. Tudo bem? Vi você baixando a cabeça assim, fiquei preocupado, mas tudo tranquilo? Então, claro que nós, contadores públicos, perdemos a oportunidade de atualizar, sempre que fosse conveniente, sempre que fosse preciso, esses anexos. E aí vem o Conselho de Contabilidade, como já frisei aqui, em um trabalho belíssimo, aprova as nossas 11 normas de contabilidade aplicadas ao setor público. Essa minha assistente de palco, daqui a pouco ela vai tomar meu fone. Oi. Já voltaram? Cadê? Cadê aqueles três que voltaram que não me olharam? Eu nem vi. O senhor gosta de brincar e participar? O senhor está recebendo mensagem de São Paulo e Aracaju. Rapaz. De agradecimento da sua bela... Propaganda é sempre bom. Aqui vem aqui de Lana, gostei do nome. Lana Glícia Veiga de Oliveira. De onde é que vem isso, menina? Vem de onde? Estudo, Alfama, não sei o quê, papapá, caixa de fósforo. De onde é que ela... Está aqui de Aracaju. Aracaju. O seminário está excelente. O seminário está excelente, grandes nomes com um debate de suma importância para a nossa sociedade. Pronto, palmas para a nossa amiga aluna, pela participação, pelo registro. Isso prova o quanto isso aqui está chegando. Parece até aqueles programas que a gente vê assim, né? Que bota aqui as mensagenzinhas embaixo, do teleprompter. São Paulo, parabéns. Muito obrigado, Vilma Leôncio. Ok, um abraço para a dona Vilma e pela participação. Tecnologia é algo fantástico, né? Então, online, a gente está aqui falando, eu estou lá na internet mandando mensagem. Muito bem, eu estou aqui à disposição, viu? Um abraço para todos. Gostei, assistente, parabéns. O fato, propaganda é sempre bom, né? Hein? É irmã dele, é? Ah, então não pode. Então aí não pode, não pode. 5 minutos, o pessoal tem uns 5 minutos. O presidente disse, eu só tenho 5 minutos. Eu pensava que vocês fossem fazer, de novo, vamos ver. Pessoal, só tem 5 minutos. Não está bom ainda. Pessoal, só tem 5 minutos. Ah, gostei. Vocês querem mais um pouquinho de mim? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, você vai me dar mais alguns minutos, mais 2 ou 3. Perfeito? A voz do povo, não é isso? Bem, o fato é que não atualizamos porque nós, contadores públicos, não observávamos esta lei com o rigor que ela merecia. Mas, Inaldo, tem que mudar? Tem que mudar. Mas aí, para fazer essa pesquisa, eu até pensei assim, em trazer os projetos de lei que estão tramitando no Congresso, os relatores, os prazos, aquilo tudo que está na internet aí para os dispositivos, não vai ficar muito cansativo. Aí eu vou pegar um jornal dos anos 60, o momento que a lei foi concebida, e fui buscar o que se falava desta lei. Aí busquei, mas os jornais só falavam do novo regime militar. E aí, mas busquei, é que baiano é lento, busca muito tempo aqui, busquei um pouquinho mais, aí fui buscando, tá bom, já parei de buscar, aí encontrei, na Folha de São Paulo, na edição de 1º de novembro de 64, uma menção à nossa lei. 1º de novembro. E olha que eu fiz a busca, e é fantástico esse programa da Folha de São Paulo, viu? Até anteontem era gratuito, não sei se ainda é, mas vale a pena. Você entra no site, coloca lá as palavras que você quer pesquisar, e ele busca no acervo da Folha, lhe mostra a folha de jornal, você captura o texto da matéria, do assunto que lhe interessa. Para quem está estudando, para quem está pesquisando, é uma ferramenta fantástica. E melhor de tudo, grátis. Eu não paguei nada, por enquanto. Mas, de qualquer maneira, vejam o que diz a matéria. O presidente Castelo Branco, Castelo quer normas gerais para orçamento. É o título.
O presidente Castelo Branco deverá enviar ao Legislativo, nos próximos dias, anteprojeto de lei que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Que lei é essa que nós estamos falando? A lei que tinha sido aprovada quando? Hein? Mas com a data? Já ganhou. Hein? 17 de março. Ok. Já tinha sido aprovada a lei. E o que o Castelo queria? Não. Olha lá o título lá. O que ele queria? Quer normas gerais. O presidente Castelo, vamos ler de novo, deverá enviar ao Legislativo nos próximos dias anteprojeto de lei. O que ele queria? Uma nova lei para alterar qual? Aquela de 17 de março de 64, a nossa 4.320. E aí, senhoras e senhores, quanto tempo os militares passaram no poder? 20 anos? 20 anos, 64, 84, não é isso? Porém, 20 anos, não conseguiram, com todo o arcabouço, com todo o poder do regime militar. Se nem os militares conseguiram, como é que nós vamos querer modificar esta lei na sua inteireza? Obviamente que isto vai dar trabalho, porque uma lei bem feita, ela precisa de uma outra que seja também muito bem feita. E tenham, senhoras e senhores, a certeza que eu sou, até por ter paixão no nome, apaixonado por esta lei. Esse cara deve ser doido, apaixonado por uma lei. Você tem que se apaixonar por outras coisas, porque não é tantas coisas bonitas para ser apaixonado, mas também sou. Mas o fato é que ela tem dispositivos que permitem transformar a nossa prática contábil sem alterações significativas. Claro que eu defendo alguns ajustes. Claro que eu defendo até uma nova lei, eventualmente. Mas a essência do que está neste instrumento, que comemorou 50 anos em 2014, é muito boa. Mas em 2014, pessoal, não tivemos só os 50 anos da Lei 4.320. Não tivemos. Aliás, a gente perdeu foi coisa nesse 2014, não é verdade? Ai, meu 7-1. Eu estava assistindo com o meu afilhado, ele tem 3 anos, né, Matheus, e com o irmão também. Aliás, meu afilhado é Marcel. Matheus é meu sobrinho, ele tem 3 anos, Marcel tem 8. Aí, assistindo, aí eu falei assim, coitados, 50 anos passarão e eles vão lembrar deste dia. Porque eu olhava assim para cá, os meninos, e eu olhava para o pessoal que está assistindo o jogo comigo. 50 anos passarão e vamos lembrar daquele fatídico e umbroso dia de julho. Mas perdemos muitas outras coisas neste ano 2014. Perdemos, por exemplo, Ariano Suassuna. Perdemos Rubem Alves. Perdemos João Baldo Ribeiro. João Baldo, o primeiro livro de João Baldo, baiano. Está vendo como a Bahia tem coisas boas? João Baldo, baiano, mais do que cocadinha. Ela está doida na cocada, eu vou lhe dar a cocada, não precisa ficar triste, viu? Eu vou aí lhe dar a cocada. Pode sorrir que eu estou chegando, viu? Pode sorrir que eu estou chegando. Por favor. Olha, ela ficou assustada. E eu estou chegando. Estou esperando um sorriso. Ah, muito bem. Ela está ali me olhando o tempo todo. Não vou ganhar não, pidona. Você também está pedindo? Hein? Está com saudade da Bahia? Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, você somos nós, uma voz, uma coisa. Ô gente, você não tá vendo que a gente é Nordeste, Cabra da Peste, sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Cadê o sorriso? Capoeira. Eu espero que a minha um dia fique tão bonita quanto, viu? Eu espero. Câmera nele, porque de fato, lindíssima. Lindíssima. Ei, coisa bonita. É a careca que eu tô falando, hein? Por favor, não me deturpem. Bem, você quer também uma lembrança da Bahia? Rapaz, que sorriso. Toma aqui a lembrança da Bahia. Eu vou chegar lá para você, não se preocupe não, eu volto. Então, pessoal, o fato é que João Baldo, no seu primeiro livro,
diz assim: setembro não tem sentido. Julho de 2014, para mim também, em todos os sentidos, não teve sentido por todas as derrotas que tivemos, principalmente no campo da literatura. Mas também perdemos, em 2014, um grande cantor. Me fira quem? Hein? Jair Rodrigues, muito bem. E Jair Rodrigues tem um vídeo que eu mostro para os senhores, está no YouTube disponível, que mostra quantas e quantas coisas boas nós conseguimos também, apesar dos pesares, apesar de você, nos anos 60. E a performance de Jair Rodrigues, cantando Disparada, em um festival da canção, da música popular brasileira, mostra o quanto nós precisamos ser determinados. Reparem como ele vai começar assim, quase como eu, né? Com timidez, caladinho, cantando bem, forma bem devagar, e de repente vai cantando, vai se levantando e vai conquistando a plateia. E enquanto ele faz isso, eu vou distribuindo a cocadinha, que eu sei que vocês estão querendo, mas ouçam e acompanhem esse vídeo que vale a pena. Prepare o seu coração, que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui mas um dia me morrei, não vamos ouvir o Deus de quem compreendeu que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro boiadeiro, muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sonho, e boiadeiro era um rei, mas de nada, na chave do meu palácio, e no sonho que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange terra, engorda e marca. Não vou rodar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boiadeiro já fui lei, não proíbe por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que ele. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, na boiada já fui boiadeiro já fui rei, não foi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa
nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço bem de braço forte, o reino que não tem rei. Vai, 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 vai. Fantástico, não? Muito obrigado. Pessoal, eu falei também que a gente perdeu o Rubem Alves, e aí eu queria que vocês levassem deste evento a seguinte mensagem. A lei ela é muito boa, ela precisa ser cada vez mais entendida, compreendida e aplicada. Saibam que nós somos todos, né, baianos, sergipanos, somos do Nordeste, mas o Nordeste tem muita coisa boa. E espero que vocês, aqueles que não conhecem a Bahia, que aproveitem, conheçam a Bahia. Tem muita coisa boa na Bahia. E este docinho, que ele adoce, né, as nossas vidas, e ao adoçar as nossas vidas, fortalece o nosso corpo. Ao fortalecer o nosso corpo, que é nesta terra, pelo menos nesse momento, a morada do nosso espírito, que ele leve, né, vocês levem um pedacinho, portanto, do meu coração, até porque, como diz Rubem Alves, aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama, fica eterno. Eu espero que vocês tenham gostado deste breve momento, que tenham gostado da apresentação, tenham entendido a minha mensagem e que, acima de tudo, aqueles que receberam e aqueles que não receberam, tem mais aqui, levem um pouco da Bahia no coração. Alguém nasceu aqui no dia de hoje? Não? Quem faz aniversário hoje? Tudo isso? 1, 2, 3, fiquem em pé, por favor. Os 3. Muito bem. Então, vejam que coisa, veja como o destino é interessante, as coincidências da vida. Fiquem em pé, os 3, por favor. Além de ganhar, cadê outra cocadinha? Me dá, por favor. Você não distribuiu essa cocadinha? Não, é claro que vai distribuir. Então, vejam, eu trouxe 3 livrinhos, né, pequenos, mas gosto muito porque, de fato, eu escrevi alguns textos aqui há mais de 20 anos e achei por bem republicá-los porque eles, em tese, continuam atuais. E eu só trouxe 3. E perguntei, por coincidência, quem faz aniversário hoje. E veja, quis o destino que 3... Como é teu nome? Ciro. Hã? Fernanda aí? Fernando Sabino. Que é também um grande escritor. Então, veja aí, Ciro, Fernanda Sabino, vocês, por favor, venham aqui na frente, o mundo quer ver vocês e recebam esse presente. Coincidência do destino. Um presente da Bahia para você. Tirar foto aqui para registrar. Sobe aqui. Vamos lá, Fernanda, corre, Fernanda. Fernanda parece que é baiana, no letargia, bem devagar, gente. A Bahia é assim, viu? O mundo se acaba, a gente só sabe 5 dias depois, 10 dias depois. E lá vem. Vamos lá, Fernanda. Muito obrigado a todos e aqueles que gostaram, batam palma, que isso é muito importante. Boa palestra, não. Valeu, cara. Gente, eu acho que o conselheiro Inaldo merece uma palma bem mais forte, né? Porque certamente estamos todos de parabéns, conselheiro, com essa palestra que o senhor fez agora, e não poderíamos ter começado o dia de maneira melhor, né? Além da cocadinha, que adora o coração de todos aqui, também a sua palestra é fantástica, parabéns, e eu passo a palavra ao doutor Aécio. Bom, professor Inaldo, para mim não é novidade, eu já tive a oportunidade... Um minuto, por favor, me permita quebrar o protocolo, que eu preciso dessas mensagens que acabam de chegar. Direto para o senhor, a água para o conselheiro. Olha, a Lana Glícia Veiga Oliveira, ela é daqui de Aracaju, conselheiro, e diz assim: mensagem muito boa, vídeo muito bom apresentado pelo conselheiro Inaldo da Paixão. Já assisti algumas palestras dele, sempre comprometido com as informações prestadas. Parabéns, Lana Veiga. Outra também, Vilma Leôncio, Vilma é de São Paulo, parabéns. E a Lana Veiga mesmo, ela passou 2 mensagens para o senhor.
Parabenizando. Eu gostaria, conselheiro, me desculpe interferir, dizer o seguinte: tem pessoas, muitos e-mails chegando, as pessoas querendo saber como é que vão ter acesso às palestras, tanto a do senhor, que o senhor acaba de fazer, quanto as demais. Então, nós queremos avisar o seguinte: essas palestras vão ficar todas disponibilizadas no nosso site, www.tce.se.gov.br. Vão ficar disponibilizadas aqui no nosso site e a pessoa é só chegar lá, acessar e vai ter a palestra à disposição. Por não essa, desculpa. Bom, parabenizar mais uma vez o professor Hinaldo, para a gente que faz parte da classe contábil. Você sempre é um orgulho para a gente vê-lo num posto tão importante, presidindo um Tribunal de Contas. É um motivo de mais orgulho ainda para aqueles que estão comandando à frente da classe contábil, aquilo que a gente sempre tem clamado, que a classe cada vez mais possa ocupar os lugares que são de direito. Bom, se só alguns pontos aqui que a gente colocou. O primeiro, você devia ter comunicado, professor, a organização que iria servir as cocadinhas para que eles pudessem cancelar o coffee break. Então, acho que seria, até atendendo um princípio da economicidade, uma ideia louvável que na próxima vez, eu acho que já estão todos bastante satisfeitos de tanta cocada que foi distribuída. Os aniversariantes, eu queria fazer uma saudação rápida. Eu vi aqui que chegou aqui à frente o nosso ex-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, ex-vice-presidente, o Sabino, que é servidor profissional aposentado aqui do Tribunal de Contas. Em nome dele, eu saúdo a todos os aniversariantes do dia. Só 2 pontos que a gente colocou aqui relacionados à apresentação. O primeiro, alinhado com o que o conselheiro Eurípides, da Escola de Contas do TCM de São Paulo, colocou ontem. Não há como se falar em transparência, nesse momento que a gente exalta a lei de acesso à informação, a lei complementar 131, não há como se falar em transparência dissociando a transparência do profissional da contabilidade. A contabilidade é a ciência da informação, e não existe informação sem o profissional da contabilidade, portanto, não há transparência sem o importantíssimo papel daqueles que operam a contabilidade no dia a dia. E o outro ponto, professor, que a gente destacou, também alinhado com o que o Leôncio colocou ontem, inclusive eu acho que essa pessoa que participou deve ser seu parente, sua parenta, Vilma Leôncio e o senhor é Valmir Leôncio. Então, provavelmente, é a que está ele deve ter passado uma mensagem para que ela passasse um e-mail para cá, tal. É brincadeira, mas alinhado também com o que o Valmir colocou ontem, não há esse argumento de que muitas vezes, professor Hinaldo, a gente deixa de fazer a boa contabilidade em virtude da lei 4.320, que ela nos amarra nesse sentido. Isso é algo que a gente tem tentado demonstrar que não é factível, que não é verdadeiro, porque a lei, a partir do artigo 85, como muito bem colocava o saudoso Lino Martins da Silva, né? Então, a lei 4.320 ela tem que ser analisada em 2 partes. Aquela parte que dispõe sobre das questões orçamentárias, e aí quando você vai falar do regime misto, né, a gente está falando ali do regime misto no que diz respeito à questão orçamentária, mas no que diz a respeito às questões contábeis patrimoniais, ela tem que ser olhada a partir do artigo 85, e ela nunca nos impediu de fazer a boa contabilidade, de fazer depreciação, de fazer provisões, enfim. Então, esse é um desafio que nós que trabalhamos com contabilidade pública, e aqueles que estão no controle, no papel de exigir a aplicação da boa contabilidade, tem a partir da edição das novas normas de contabilidade, as NBCT 16, da 16.1 a 16.11. Então, mais uma vez, eu queria, em nome do Conselho Federal de Contabilidade, agradecer essa importante parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas e parabenizar, mais uma vez, por esse grande evento, um evento que realmente já está consagrado pela grandeza dos seus palestrantes. Eu não sei se a gente ainda vai ter tempo para a questão de perguntas, França, eu não sei se tiver alguma pergunta, se alguém quiser direcionar alguma pergunta ao professor Hinaldo. Bom, França... Não, tem uma pergunta ali. Temos uma pergunta. Ok. Como quebrar os paradigmas de que o menor preço é o mais vantajoso? A primeira pergunta.
de que comete, eu acho, se deve contabilizar despesas empenhadas para se aplicar aos registros das provisões. Tenta falar para você que colocou essa, não? Só, é isso mesmo a pergunta? Ah, ok. Ok. Bem, meu caro, veja que, em relação à primeira pergunta, eu costumo dizer sempre que precisa haver no Estado a teoria que o próprio professor Francisco sempre enaltecia, do pertencimento. O que é essa teoria do pertencimento? Nós precisamos ter a consciência que nós somos dono do Estado. O povo é o dono do Estado. E, ao ser dono, nós precisamos exigir que o Estado faça o melhor. E quando se refere à questão das aquisições, o que é fazer o melhor? Como é que vocês, as senhoras e os senhores, adquirem um produto, um serviço nas suas respectivas residências? Nós não consulta antes, não vê a história do fornecedor do serviço, não pesquisa o preço, não acompanha a execução, não cobra um bom serviço e só paga efetivamente se estiver satisfeito. Alguém aqui contrata algo para a sua casa que a qualidade não seja melhor? E por que quando a gente vai para a nossa casa maior, que é o Estado, nós não partimos com esse mesmo princípio? Independentemente do princípio da Lei 4.320, da lei licitatória, da Constituição, o que a gente quer enquanto servidores públicos? O próprio nome já diz. Ser servidor público é servir ao público. E servir ao público é fazer o melhor. É fazer o melhor. É fazer, como digo, com coração. Vejam que a música disparada, cantada por Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Rubem Alves, olha, aquilo que a gente coloca no coração a gente não esquece. Fazer com coração, fazer com paixão, fazer porque quer, fazer bem feito. Afinal, ninguém é servidor público por imposição. Ninguém entrou no Estado coagido, você vai ser servidor público. Você optou ser servidor público. E tenha consciência disso. Eu acho que a primeira pergunta a gente responde desta forma. Em relação ao paradigma do empenho, talvez até onde o senhor entendi bem a sua pergunta, como registrar uma despesa que não foi empenhada? Eu preciso segregar a contabilidade do orçamento no bom sentido. O que é a linguagem orçamentária? O que é a linguagem patrimonial? Se o fato aconteceu, né, se o servidor prestou o serviço, se a despesa ocorreu, ela precisa ser patrimonialmente reconhecida. Ah, Hinaldo, mas não foi empenhada. Olha, eu não posso confundir as duas linguagens. Eu sei que a despesa carece do empenho prévio. Eu só posso ter despesa se tiver um empenho prévio. Perfeito. Mas se aconteceu e a despesa ocorreu sem o empenho, eu vou esconder a despesa? Ou eu vou crucificar o mensageiro? Que me lembra uma história, eu não sei bem quem é o autor, e aí eu peço perdão por não citar, mas que o mensageiro trouxe a informação para o rei. Rei, tua filha está apaixonada pelo príncipe, filho do teu inimigo. Eu não aceito. Isso é impossível. Não acredito. E vai, e com a espada, corta a cabeça do mensageiro. Quando a cabeça do mensageiro cai, o turbante também se solta, e era a filha dele que trazia a mensagem. Então, não posso sacrificar, não sei quem é o autor dessa história, mas confesso que gostaria de saber, eu não posso sacrificar o mensageiro porque a mensagem é ruim. E a contabilidade, antes de tudo, ela é um sistema de informação. Ela é o mensageiro para a sociedade saber o que é feito com o dinheiro que é dela. E será que a sociedade quer saber o quanto de fato o Estado deve? Quais são os compromissos reais do Estado? Será que nós, enquanto auditores públicos, não precisamos dizer, olha, aquele número que está divulgado não é o real.
E aí eu preciso cada vez mais fortalecer as auditorias contábeis dos tribunais de contas. Eu preciso fortalecer as auditorias operacionais, sim, mas eu preciso dizer se aqueles números que estão ali registrados representam com adequação a devida execução orçamentária, financeira e a situação patrimonial. E o que é a situação patrimonial? Aquele patrimônio reflete a realidade? Como é que ele reflete a realidade se há passivos ocultos? Passivos não empenhados? Não sei se eu respondi, mas é claro que tudo isso tem uma relação direta com as nossas crenças e valores. Uma vez um aluno, eu dou aula desde os 25 anos de idade, a certa feita um aluno me perguntou, professor, e se eu tiver que fazer errado? Eu falei, a decisão estará sempre na sua consciência. Você tem que avaliar se vale ou não vale a pena conviver com aquele que ele pede que faça o errado. Haja segundo sempre a sua consciência. E quando eu falo isso, aí me refiro também aos meus companheiros julgadores. Há uma passagem do padre Antônio Vieira, que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, a gente pode julgar com a razão, a gente pode julgar com a emoção ou com o entendimento. Quem julga com a emoção sempre julga mal. Quem julga segundo o entendimento pode julgar mal e pode julgar bem. Se entende bem, julga bem. Se entende mal, julga mal. Mas se julga com emoção, vai julgar sempre mal. Porque se gosta, condena. Se não gosta, se gosta, absolve. Se não gosta, condena. Então a gente tem que julgar segundo o nosso entendimento. Porque mesmo que eventualmente a gente julgue errado, a gente está julgando porque a gente entendeu daquela forma, segundo a nossa boa compreensão. Então é isso, eu preciso ter certeza que eu quero um balanço justo, fidedigno, adequado. E como é que eu consigo isso? Com a aplicação in toto das normas de contabilidade pública, as 11 normas que o nosso presidente Aécio aqui bem citou, as 16.1 a 16.11, e também com a observância da essência desta lei cinquentenária, que precisa de alguns ajustes, não tenha dúvida. Mas quem neste mundo não precisa? E a outra pergunta? Ok, professor. Só a última, eu peço a compreensão de todos que, caso tenha algum questionamento, façam por e-mail. O e-mail do professor Hinaldo encontra-se no slide aí na tela. Bom, professor Hinaldo, considerando que alguns bens patrimoniais não sofrem depreciação, em especial os bens imóveis, que por sua vez ganham valorização ao longo do tempo, qual o dispositivo legal que permite a reavaliação dos bens patrimoniais? Quais critérios devem ser observados? Bem, em relação aos imóveis, a pergunta se refere basicamente aos terrenos. Os terrenos, a convenção que a taxa de depreciação é 0. Então, terreno não se deprecia, mas os imóveis são depreciados sim. Na legislação fiscal, uma taxa de 4%, não quer dizer que essa taxa de 4% ao ano seja a taxa ideal. O que é preciso que a administração pública cada vez mais verifique qual é o desgaste que este prédio, por exemplo, aqui sofre ao longo dos anos e esse desgaste seja calculado e contabilizado. Então, os imóveis, as edificações, elas são depreciadas sim. Se eventualmente eu tiver um imóvel, a edificação e o terreno, que não há segregação entre um e outro, aí a legislação fiscal diz, como não há segregação entre o valor da edificação e o valor do terreno, você deprecia pela menor taxa. Como a menor taxa de terreno é 0, não seria depreciado, mas não ocorre isto sempre. Na administração pública, eu preciso ter controle, sim, dos meus bens patrimoniais. E ao ter controle desses bens patrimoniais, eu preciso reconhecer a depreciação. E a segunda pergunta foi em relação os critérios. Aos critérios da reavaliação. Isso. Os critérios da reavaliação. Veja que a própria Lei 4.320, ela admite a reavaliação. E o que é que quer dizer isto? Olha, eu tenho um imóvel interior que funciona uma escola, um bem de uso especial, por exemplo, e que está lá registrado por R$1.000. Será que aquele valor reflete com adequação a situação patrimonial daquela escola? Não. Então eu preciso sim fazer esta reavaliação. Eu preciso, se for o caso, em alguns bens, até fazer o ajuste de imparidade, ou seja, além de depreciar os bens,
Se este bem não reflete ainda o seu adequado reflexo patrimonial, eu preciso fazer um ajuste de império, um ajuste de paridade. Então vejam, senhores, que, na verdade, o que a gente quer é controlar o patrimônio. Porque se não há controle, não há pertencimento. Se não há pertencimento, cada um faz o que quer. E cada um faz o que bem entende. E o fato é que eu, que estou no Estado há quase 30 anos, eu nunca vi tantas mudanças em tão pouco tempo. E acredito que, cada vez mais, eu preciso, peço perdão por me alongar, valorizar o controle público. Normalmente, nesses eventos, e parabéns pela audiência, um assunto como esse tem um público tão seleto e com forma tão expressiva, normalmente, quando eu estou em eventos com prefeitos e início de mandato, eles me perguntam: Inaldo, como é que eu faço para aumentar a receita, como é que eu faço para controlar os gastos? E esta praticamente é a filosofia dos gestores, é querer, ao assumir, aumentar a receita e, eventualmente, controlar gasto, porque controlar gasto significa menos investimento, menos despesa, e a sociedade reage. Então, a tendência é sempre para o outro lado do orçamento, que é aumentar a receita. Mas há uma outra vertente, há um outro caminho, a solução. Eu digo sempre, olha, não é só aumentar a receita, não é só reduzir gastos, porque eu entendo que gasto público, se ele for bem feito, tem que ter sempre mais. Se eu tiver um gasto público efetivo, ele tem que aumentar e sempre, na minha opinião. Agora, qual é o outro caminho? Outra vertente é valorizar, prefeito, por exemplo, os mecanismos de controle. Implante uma boa procuradoria jurídica, implante uma boa auditoria interna, uma boa controladoria, porque, de fato, quanto melhor e maior for o controle, não tenha dúvida que menor será a necessidade de aumentar a sua receita, menor será a necessidade de você, do senhor, reduzir os seus gastos. Então, eu preciso valorizar o controle. E, para controlar bem e melhor, eu preciso de uma contabilidade pública que observe, em essência, aquilo que, sabiamente, os legisladores dos anos 50, 60, nos trouxeram, o governo foi de João Goulart, este instrumento fantástico que é 4.320. E eu digo, precisa de ajustes? Precisa, mas não é o que está aí que permite ou contribui para que a contabilidade não reflita com a devida, de forma devida, melhor dizendo, de forma devida à situação do patrimônio. Mais uma vez, eu queria registrar os meus sinceros agradecimentos ao conselheiro Carlos Pina. Eu fiquei muito envaidecido pela forma, pela lianeza que ele foi até a Bahia me convidar pessoalmente para estar aqui hoje. Eu gosto muito de fazer o que fiz, né, aqui, porque eu digo sempre a Aécio que nós não somos importantes pelos nomes, pelos títulos, pelos rótulos, pelos bens materiais que acumulamos ao longo da vida, até porque, ao fim e ao cabo, está lá em Eclesiastes, tudo vai virar pó, mas nós somos importantes, sim, pelos amigos que conquistamos ao longo dos anos. E quando eu vinha chegando aqui no auditório, quantos e quantos amigos, ex-alunos me cumprimentando, professor, quem foi meu aluno aí? Levanta o braço, por gentileza, que está aí, por favor, levante o braço. Quem foi meu aluno em algum curso, algum evento? Só vocês não, tem mais gente. Levanta, tá com medo de levantar o braço, pessoal? Fique de pé, por favor. De pé, levanta quem foi meu aluno, ele fica de pé aí, por favor. De pé. Quer mais? Vamos lá, o que mais? Então, o que mais? Mais alguém? Tinha outro rapaz que falou comigo, não está aqui, está lá no fundo. Pois bem. Então, vejam que essas pessoas, professor Inaldo, bom ver o senhor, seja bem-vindo, etc. É isso que nos faz pessoas, melhores, isso que nos envaidece, que nos engrandece como ser humano. Gosto muito, portanto, de fazer o que fiz aqui. Peço desculpas pelos excessos, pelas brincadeiras, pelos sorrisos, pelos erros, mas só erra quem faz. E a gente precisa cada vez mais fazer mais e melhor. Muito obrigado a todos e adoro Aracaju. Linda cidade. Nós solicitamos então ao doutor Hélio que, por favor, faça a entrega do certificado ao conselheiro Inaldo. Já falei que no meu caso só um milagre. Nós vamos agora a um intervalo de 15 minutos. Então, 15 minutos. Nós vamos estar de volta aqui no máximo às 11 horas, para que a gente possa ter então a outra mesa de debates, que vai ser composta pelo conselheiro Valdir Neves Barbosa, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, pelo economista Roberto de Sá Menezes, provedor da Santa Casa e Misericórdia da Bahia, o doutor André Guanais, presidente do Instituto Sócrates Guanais, e coordenado pela contadora Ângela Andrade Dantas Mendonça,
que é do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Então, dá até 11 horas, no máximo.